Você nunca vai acreditar no que historiadores descobriram sobre o Império Persa. A verdade por trás desse império vai derrubar tudo o que você achava que sabia sobre o mundo antigo. Enquanto muitos falam sobre Roma, Grécia ou Egito, existe um segredo escondido na trajetória persa que poucos ousam revelar, algo que mudou para sempre o rumo da humanidade. E prepare-se. Se você pensa que conhece as maiores conquistas e intrigas da história, aguarde até descobrir como o Império Persa moldou o destino de civilizações inteiras e esconde até hoje mistérios que desafiam os maiores especialistas. Não saia daí. As próximas revelações vão fazer você enxergar a antiguidade sob uma nova ótica. E pode ser que você nunca mais veja a história do mesmo jeito. O Império Persa não nasceu de um dia para o outro. No início, era apenas uma terra esquecida entre desertos e montanhas, habitada por povos nômades subjugados por potências maiores, como a Média. O que ninguém imaginava é que desses povos emergiria um líder capaz de reescrever a história: Ciro o Grande. Com uma visão única de tolerância e justiça, ele não apenas derrotou inimigos formidáveis, mas também unificou tribos e reinos sob uma mesma bandeira, criando o maior império já visto até então. Mas a genialidade de Ciro ia muito além do campo de batalha. Ele introduziu um conceito revolucionário para a época: o respeito às culturas e religiões dos povos conquistados. Ao libertar os judeus da Babilônia, permitiu que voltassem à sua terra, algo impensável para um conquistador da antiguidade. Sob o governo de Ciro, a Pérsia não se limitou à força, mas construiu pontes culturais, administrativas e comerciais, lançando as bases de uma administração eficiente e surpreendentemente moderna. O mundo observava, perplexo, enquanto esse império que nascera das areias e da resistência transformava o mapa político do Oriente, e a lenda de Ciro, o libertador, se espalhava até mesmo pelos inimigos. Ao contrário de outros impérios que surgiram pela opressão violenta, o Império Persa consolidou-se pela genialidade de seus governantes em unir povos diversos, conectando do Egito à Índia sob um mesmo comando. Após a morte de Ciro, veio Dário I, responsável por consolidar o que já era gigantesco. Ele dividiu o império em satrapias, uma inovação administrativa tão eficiente que inspirou estruturas de governo até hoje. O sistema permitia uma governança local, com supervisão centralizada, facilitando a cobrança de impostos e a manutenção da ordem. Além disso, Dário foi responsável pela construção da lendária Estrada Real, que cortava o império de ponta a ponta, ligando Susa a Sardes, encurtando distâncias e facilitando o comércio e o envio de mensagens em uma velocidade jamais vista. Essa infraestrutura formidável impulsionou a economia e a troca cultural. Dário também enfrentou revoltas e lidou com a ameaça grega, dando início às famosas guerras médicas. O mundo viu pela primeira vez um império verdadeiramente global, onde informações e riquezas circulavam como nunca. A administração persa surpreende até hoje estudiosos pela sofisticação e pelo pragmatismo. Eles não apenas criaram uma burocracia eficiente, mas também permitiram que cada região mantivesse sua identidade e religião. A moeda, o dárico, circulava por todo o império, facilitando trocas e garantindo estabilidade econômica. Os mensageiros reais, os olhos e ouvidos do rei, cruzavam distâncias incríveis para garantir que a vontade do Shah fosse cumprida em todas as províncias. Arquivos e registros detalhados eram mantidos, permitindo controle sobre populações diversas. Essa tolerância, muito à frente de seu tempo, favoreceu alianças, diminuiu resistências e transformou inimigos em aliados leais. O império floresceu em conhecimento, arquitetura e arte, e a influência persa moldou civilizações futuras. Até mesmo Alexandre o Grande adotou práticas administrativas persas ao conquistar o império. O poder militar persa é cercado de mitos e verdades impressionantes. Seu exército, composto por povos de todos os cantos do império, era uma força multinacional e inovadora. A elite dos imortais, soldados que pareciam nunca diminuir de número, tornaram-se lenda no Ocidente. Os persas dominaram técnicas de cerco, uso de cavalaria pesada e arco composto. Em vez de destruírem o que conquistavam, frequentemente integravam guerreiros rivais às próprias tropas. O objetivo era expansão com estabilidade, e não mera pilhagem. As campanhas militares impressionavam pela logística, desde a travessia de desertos até a construção de pontes flutuantes, como na invasão à Grécia.
Essa máquina de guerra levou temor ao coração de cidades como Atenas e Esparta, e sua influência militar ecoou por séculos. Um dos grandes segredos do Império Persa está em sua relação com a religião. Muito antes de outras culturas adotarem a ideia de liberdade de culto, os persas permitiam a coexistência de diferentes crenças. O zoroastrismo, religião oficial, pregava uma batalha entre o bem e o mal, influenciando profundamente outros sistemas de fé, inclusive as bases do judaísmo, cristianismo e islamismo. O respeito pelos deuses alheios era estratégico. Em vez de destruir templos, os persas muitas vezes restauravam e até patrocinavam cultos locais. Essa política garantiu paz interna e lealdade dos súditos. O fogo sagrado de Zaratustra iluminava não só os palácios reais, mas também o imaginário de todo o império, construindo uma ponte cultural inédita entre Oriente e Ocidente. A grandiosidade arquitetônica persa ultrapassou o tempo e permanece como um dos maiores legados do império. A cidade de Persépolis, com seus colossos de pedra, escadarias monumentais e relevos esculpidos, era o coração pulsante da Pérsia. Festivais, audiências reais e cerimônias de submissão dos povos conquistados aconteciam ali, diante da imponência que intimidava visitantes e embaixadores estrangeiros. Os palácios erguidos pelos persas combinavam técnicas de vários povos, mesclando luxo, funcionalidade e simbolismo político. A arquitetura refletia o próprio espírito persa, grandioso, acolhedor e inovador. Até Alexandre, ao conquistar e queimar Persépolis, reconheceu que estava diante de algo que jamais seria esquecido pela humanidade. O Império Persa também revolucionou a comunicação. O sistema de correios, com estações regulares e cavalos de reserva, permitia que ordens do rei chegassem rapidamente aos pontos mais distantes do império. Heródoto, o historiador grego, descreveu com fascínio a eficiência desse sistema. Nem a neve, nem a chuva, nem o calor, nem a escuridão da noite impedem esses mensageiros de cumprirem seu dever. Esse modelo foi inspiração para sistemas postais de diversas civilizações, demonstrando que a informação era tão valiosa quanto a força militar. A conectividade persa transformou não apenas a política, mas também o comércio, a cultura e a diplomacia global. Por trás das glórias, o Império Persa enfrentou desafios internos devastadores. A diversidade, que era sua força, também trouxe conflitos constantes entre etnias, religiões e interesses regionais. Revoltas eram frequentes, exigindo respostas rápidas e uma diplomacia afiada. O luxo da corte frequentemente contrastava com dificuldades vividas pelos camponeses, gerando tensões sociais. Além disso, a sucessão real era frequentemente marcada por intrigas, assassinatos e guerras internas. Ainda assim, a habilidade dos governantes persas em negociar, cooptar ou reprimir rebeliões foi crucial para manter a coesão de um território tão vasto e heterogêneo por séculos. A queda do Império, apesar de ser atribuída à chegada fulminante de Alexandre o Grande, foi resultado de uma série de fragilidades acumuladas. Corrupção, disputas pelo trono e uma administração inchada minaram a força central. A arrogância da corte, afastada do cotidiano do povo, tornou o Império vulnerável a inimigos externos e traições internas. Quando Alexandre cruzou o Helesponto e enfrentou os persas em batalhas épicas como Issus e Gaugamela, encontrou um império rico, mas dividido. O colapso foi rápido, mas o legado persa foi absorvido pelo próprio conquistador e transmitido ao mundo helenístico, influenciando gerações. Apesar da conquista macedônica, o espírito persa jamais se apagou. Suas tradições, sua língua e sua visão de mundo sobreviveram a séculos de dominação estrangeira. O Irã moderno é herdeiro direto dessa herança milenar. Ideias de tolerância, administração eficiente e respeito à diversidade são fundamentos presentes até hoje na cultura persa. Os feitos de Ciro, Dário e seus sucessores inspiraram filósofos, reis e revolucionários por milênios. O Império Persa não é apenas uma história de conquistas, mas a prova de que a verdadeira grandeza reside na capacidade de unir, respeitar e transformar civilizações inteiras. Se essas revelações mudaram sua visão sobre o Império Persa, imagine o que ainda está escondido nos bastidores da história. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem também ama desvendar os maiores segredos da humanidade. Não esqueça de conferir os vídeos que vão aparecer nos cards finais. Neles você descobre outras civilizações fascinantes e segredos que a maioria nunca ouviu falar.
Até a próxima!